Então, queridos, vamos orar para darmos início nessa manhã. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos a Sua palavra. Pedimos Teu Santo e Bom Espírito a ser o nosso professor, ensina-nos na Tua palavra. Pedimos a Tua presença e agradecemos porque oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 11. Nós paramos no verso 8. Eclesiastes 11, 8. Rosana, se quiser ler para nós, pode ler. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Muito obrigado. Então, porém, se o homem viver muitos anos, longevidade aqui. O único mandamento com promessa, o quinto mandamento, é honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, verso 12. Para que se prolongue os teus dias na terra. Então, uma das promessas que Deus diz para aqueles que honram pai e mãe é prolongamento de dias, longos dias. E aí, ou seja, se o homem viver muitos anos, um dos resultados disso é a obediência aos mandamentos de Deus. Então, se o homem viver muitos anos, aqui nós vemos que, e em todos eles se alegrar, também o quê? Também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Vejam agora Eclesiastes, capítulo 12, o próximo capítulo, verso 1. Também ele deve lembrar-se dos dias das trevas. Então, agora o conselho em Eclesiastes 12, 1 é: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Nos dois ele está dizendo para lembrarmos. No verso 8 do capítulo 11 diz que devemos nos lembrar dos dias das trevas. E no 12, 1 diz que devemos nos lembrar também do Criador nos dias da mocidade. Os dias da mocidade seriam os dias o quê? Das facilidades, da energia, da disposição, digamos, do orvalho, né? O orvalho da mocidade. É um período assim, com mais facilidade para realizar as atividades, mais energia. Então, o sentido aqui, devemos nos lembrar do Criador nesses dias, para quê? Porque ele é o que pode nos sustentar nos dias das trevas. Então, no verso 8, se o homem viver muitos anos em todos eles se alegrar, podemos alegrar. Também se deve lembrar dos dias das trevas. Só que nós devemos o quê? Saber que no futuro virão dias difíceis. E para isso fazer um preparo. E aí entra o verso 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. E recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Então, aqui Deus está dizendo, alegre-te, recreie-se, né? No coração na mocidade, anda pelos caminhos do coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. O conselho de Deus é que nós nos lembremos de Deus, façamos a vontade de Deus, e no fazer a vontade de Deus, nós podemos encontrar alegria. E aí que está. Se Deus ele vai julgar todas as coisas, e a lei de Deus é que será a norma do juízo, ou seja, a lei de Deus vai mostrar mostra o que é certo e o que é errado,
se nós fizermos com que o nosso coração goste de guardar a lei de Deus, se nós buscarmos isso, a nossa alegria estará justificada, será boa perante Deus. Mas se a nossa alegria está em fazer o mal, aí o juízo é contra nós. Se a nossa alegria está em transgredir a lei de Deus. Por isso que, para nós termos alegria, aqui está dizendo que para andar pelos caminhos do coração e pela vista dos olhos. Mas nós precisamos de um coração novo, que Deus nos purifique os olhos. Esse é a forma verdadeira que Deus quer que nós façamos. Deus não quer que nós sigamos por um caminho que nós não gostamos, não queremos. Não, pelo contrário, Deus não trabalha assim. Se nós não queremos, Deus não nos força. Mas Deus quer que nós tenhamos essa vontade. E se nós não temos nem vontade disso, nós precisamos pedir a Deus que nos dê essa vontade. Podemos fazer isso. Então, Senhor, eu quero ter esse desejo de mim mesmo. Deus ele vai operar esse desejo em mim. Diferente do que ele me fazer gostar do que ele gosta, assim, clean. Ele vai interferir, digamos. E esse intrometimento na personalidade, no caráter da pessoa, Deus não age assim, mas Satanás age. E esse é o princípio que se vale da hipnose. A hipnose é isso, você tira a consciência da pessoa e você mexe no que ela pensa, no que ela acha, sem ela estar consciente disso. E por isso que Deus é tão contra a hipnose. Qualquer forma de hipnose é condenável. Tem efeitos terríveis, mesmo que a pessoa tenha uma boa intenção. Mas mesmo Deus, que tem as melhores de todas as intenções, não age assim, quanto menos, né, devemos nós, que somos pecadores, agir assim. Primeiro a Osana e depois a Glaucia pode fazer o comentário. Interessante, Eric, é assim, sabe? Eu trabalho com pessoas idosas e eu percebo que na fase mais senil da vida, né, se você não preparou na juventude porque na juventude não, a vida é festa, é tudo alegria, é juventude, tá tudo bem. Mas se você não aprende a andar com Deus quando jovem, eu diria desde criança, quando você chega na fase senil da vida, o cérebro tem dificuldade de assimilar alguma informação com relação a Deus. Sabe? É interessante. Como eu trabalho com idoso, eu fico observando isso. Tem pessoas que têm mais facilidade de aceitar, mas tem pessoas que se fecham e você percebe que ela só vai entrando em fase descendente, sabe? Só vai descendo. E o corpo inteiro se fecha, sabe? Como uma flor se fecha, sabe? A dificuldade de movimento é muito grande, mas tudo isso por causa da cabeça. Interessante isso, então. A importância, você vê, né, que os hábitos estabelecidos, os princípios, né, colocados na mocidade, que é muito mais fácil de você estabelecer hábitos, assim, rotinas, princípios, a probabilidade que você os mantenha até o final da vida e até morrer é quase certa. Então, para você fazer uma mudança no final da vida é muito mais difícil, né? Por isso, né, Deus está dizendo, aproveita hoje, né, e faça. A Glaucia pode fazer o comentário? Bom dia. Esse versículo era um versículo que eu usava muito para passar para as minhas amigas, né? E eu vejo, assim, como a Rosana falou, o que a gente estabelece lá no início da vida, como um hábito, a gente leva para a vida toda. E, de fato, quando se está mais velho, é mais difícil de estabelecer hábitos. Não impossível, mas é mais difícil. E outra questão que você falou a respeito da hipnose, né? Eu acho que nós estamos vivendo num mundo que a mídia está hipnotizando as pessoas, está cegando as pessoas. As pessoas não conseguem mais analisar a notícia por outros ângulos, por outro lado. E eu vi muito disso na pandemia,
A pandemia me abriu os olhos, assim, de uma forma como nunca antes. E o medo foi utilizado para fazer com que as pessoas não pensassem. E eu acho que o estudo da palavra, acho, não tenho certeza, é que faz com que os nossos olhos se abram para outros aspectos da vida, que faz com que a gente tenha sabedoria que vem do alto, e só ela para a gente lutar contra o maligno que está aí por todos os lados. É mídia da televisão, é mídia do celular, é mídia de outdoor, é mídia de rádio, é mídia de tudo. O inimigo está usando esses canais para hipnotizar o povo, para o povo não enxergar. É nítido isso, é nítido. É verdade, um detalhe ali, né, que depois eu vou comentar algo a mais aí sobre a questão da hipnose, mas sobre aquele aspecto, né, desde criança, né, Provérbios 22, verso 6 coloca: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então aí está o princípio, educar no caminho que deve andar desde criança. A criança, eu várias vezes, né, é utilizado esse texto em apresentações de crianças que os pais levam. Educa a criança não o caminho, educa a criança, ensina a criança o caminho. Não, educa a criança no caminho, você ensinar junto com ela naquele caminho. Não é dizer, ó, faça assim e você faz diferente. Não, você está fazendo aquilo e você vai ensinar ela mais por preceito, né, por exemplo, na verdade, que por preceito, por palavras, mas das duas formas, tanto por palavras, na teoria, como na prática, principalmente, é onde é o maior ensinamento, aprendizado. Né? Pode falar, Rosana. Se você vê esse verso 8 aqui, ele tem duas vertentes. Ainda que o homem viva muitos anos, beleza, viver muitos anos, regozije-se em todos eles, beleza, fica feliz. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Se você lê esse, porque deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos, fora daquele regozije-se ali, ó, é muito triste. É a pandemia. Sabe? É só tristeza. Caraca, desculpa. É muito poucos dias que a gente vai viver e ainda triste, triste. Então, isso faz você começar a pensar em duas vertentes, né? Uma coisa que eu tenho observado é assim, no tempo que eu fiz faculdade, que já faz mais de 4 décadas, a gente aprendeu a olhar as coisas de dois ângulos. Um para lá, que vai para não sei aonde, outro para cá, que vai para não sei aonde. E você analisava aquilo e você tirava suas conclusões. Infelizmente, como a Gláucia falou, a vertente agora é um lado só, é só um caminho, não existe dois. Mas Deus diz que tem dois caminhos. Você escolhe o que você quer. Não é só o caminho da festa e da alegria, mas também tem o caminho, ó. Se você não cultivar, não aprender a viver nessa juventude, lembrando que você deve aproveitar o seu presente, porque você é jovem, cheio de vida, vitalidade e tudo mais, mas lembra, tá? Que vai ter dias difíceis, que não vão ser poucos. Mas continua vivendo a vida com alegria, trabalha, faça planos, sonhe, continua a sua vida. É interessante isso. E aqui nós temos esse princípio no verso 9, né, colocando: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se. Recreie-se é o quê? Recreação, você se alegrar, se divertir, mas uma diversão saudável. Recreie-se o teu coração, ou seja, nossa mente, nossos pensamentos, nos dias da tua mocidade.
e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que todas estas coisas te trará Deus a juízo. Agora vamos para Salmo 119, que fala sobre a lei de Deus. Um salmo inteiro sobre a lei de Deus, é o maior salmo da Bíblia, é o maior capítulo da Bíblia. Tem 100 e tantos versos, deixa eu só conferir, 176. Isso aí, obrigado. Você falou em Provérbios 22, o quê? Que fala em cima? 3? 6. 5, 6. Ah, tá, obrigada. Isso aí. Então, agora em Salmo 119, vamos ler o verso, primeiramente, o verso 15 e 16. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Olha só, então, meditar é pensar, demorar o pensamento, refletir, né, sobre os preceitos de Deus, os mandamentos dele. E terei respeito aos teus caminhos. E o verso 16, olha só, recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Então, olha só, a recriação que o aqui estava buscando, estava dizendo que ele faria nos estatutos de Deus. Nós nos alegrarmos, encontrarmos nossa diversão nos estatutos, ou seja, seguindo as orientações em conformidade com a lei de Deus. Aí nós não teremos o que temer do juízo, porque nós estamos... E aí vem o verso 33 em diante, olha, ó, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos. É para nós andarmos pelo caminho do nosso coração? Sim, mas se nós formos entregues a nós mesmos, nós somos tolos, nós somos ignorantes, a gente vai escolher o caminho mal. Mas se nós pedirmos que Deus nos ensine, ó, o caminho dos teus estatutos e guardá-los-ei até o fim, verso 34, do Salmo 119. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. E observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Então aqui, ó, o que nós temos visto? Deus, ele está pedindo que Deus ele incline o coração. Deus ele não vai pegar e fazer algo contrário à nossa vontade, mas aí o que Deus, se nós pedirmos para ele, como o salmista está fazendo aqui, que ele incline o nosso coração, ou seja, ele nos coloque o desejo, nos dê um empurrãozinho, uma ajuda. E Deus faz isso, mas nós precisamos mostrar o desejo disso. E aí Deus vai cooperar. E entra um princípio lá que é em Filipenses 2, o verso 13. Porque Deus, né, é Cristo Jesus que vai fazer essa obra. Filipenses 2, 13. Primeiro que achar e quiser ler, pode ler. Filipenses 2, 13. Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Então, Deus, ele faz em nós, ele opera, ele efetua em nós tanto o querer, ou seja, a gente nem quer muitas vezes o que é bom, mas se a gente pedir, Senhor, muda o meu querer. Então, Deus efetua, Deus cria o desejo, o querer, como o efetuar. Ele vai ajudar tanto no início, na vontade, como no fazer, segundo a sua boa vontade. Então, o que nós vemos é isso, que Deus nos guie os olhos para longe do mal, que Deus nos incline o coração para os caminhos dele, dos seus mandamentos, né? Como lá dizem no Salmo 119. Maredite, pode fazer seu comentário. Bom dia. Eu estava ouvindo a irmã, acho que é a irmã Golfer falando. Irmã, nós estamos sobre encantamento. Você estava falando, né? Nós estamos sobre encantamento. A batalha entre o bem e o mal é uma batalha pela adoração, é uma batalha que se trava na nossa mente. E Satanás, ele é astuto. De todas as formas, ele quer controlar nossa mente. E ele tem conseguido isso através da mídia, da alimentação, das músicas que nós vemos.
Então, nós podemos dizer sim que há um encantamento, há uma manipulação. Mas tudo isso já foi previsto, né? E como que a gente pode quebrar? Como que esse encantamento pode quebrar? Como que essa manipulação pode quebrar? Foi como vocês estavam falando. O Eric acabou de ler aí sobre, né? Acho que é Davi falando no Salmo 119. Acho que não foi daí não. Mas ele fala lá sobre a recriação, né? Dos mandamentos de Deus. A única forma de quebrar esse encantamento que Satanás tem colocado, essa manipulação da mente, não só dos outros, mas da nossa também, é justamente através da palavra de Deus. Só podemos quebrar esse encantamento através da palavra de Deus e pedindo, se submetendo ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai trabalhar em nós de acordo com aquilo que eu deixar ele trabalhar. Ele não é invasivo, né? Satanás é, mas o Espírito Santo não. Então, se eu só dou 10% da minha vida para ele, ele só vai poder atuar nos 10%. É por isso que Deus pede 100%. E se eu só dou para ele 90%, não vai adiantar muita coisa. O encantamento vai ficar. E esse encantamento está pegando todas as gerações, desde os mais velhos até os mais novos, sabe? Então, de repente, uma pessoa mais velha não joga um videogame, não gosta de ouvir uma música desse jeito, é mais estranha, né? Vamos dizer assim, mais diferente, mas ela come alimentos que vai entorpecer essa mente. Essa pessoa deixa de estudar a palavra de Deus e vai entorpecer as recriações, né? Recriação não, os divertimentos dos nossos dias hoje são todas coisas para nos tirar do foco, nos tirar do caminho. Como foi dito pelo Eric, se não me falha a memória, só há dos caminhos. Se eu não estou no caminho de Deus, eu automaticamente estou no outro caminho. E eu não posso hoje estar no caminho de Deus e amanhã estar no outro caminho, sabe? Não existe muro. Como a gente fala, né, a gente brinca, o muro também é do diabo. Então, se tem alguém no muro, ele está do lado do inimigo. Nós temos que prestar atenção, porque mais do que nunca nós vamos precisar da nossa mente para esses dias finais que nós estamos vivendo. A mente governa todo o corpo. Se a minha mente não está em Deus, não está nas coisas celestes, e ela está sendo manipulada por Satanás, é uma questão de tempo até que eu saia. Ou então que eu fique na igreja, mas como tropeço para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Só vai ter dois grupos, os perseguidos e os perseguidores. Eu tenho que saber de que lado eu quero ser, os perseguidos ou os perseguidores. É só isso. Quem não ajunta comigo, Jesus disse, espalha, né? Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então, temos que decidir por Cristo, senão Satanás toma controle sem que nós percebamos e nas nossas boas intenções, mas não santificadas totalmente a Deus, Satanás acaba utilizando para uma obra que só essas pessoas meio convertidas podem realizar, que é uma das mais terríveis, que é a condição de morno, que ele fala lá em Laodiceia. Agora, Glaucio, você pode fazer comentário. É exatamente a respeito disso, dessa questão do controle. Eu tenho lutado bastante, né, pedido a Deus que me mude a questão da alimentação. Eu já não tenho comido carne, né, mas ainda tem muita coisa para mudar, não é só a questão da carne, é a questão do açúcar, é a questão da farinha, porque está tudo deturpado. Então, assim, de ter uma alimentação mais natural possível. E isso não é um processo fácil, ainda mais para quem passou uma vida inteira, 50 anos, né? Mas a cada dia mais eu vejo que um corpo saudável é uma mente saudável, né? E uma mente saudável é saber, é ter o poder de escolher. E isso vem aumentando a cada dia. E aconteceu algo ano passado, que eu não sei por que cargas d'água, mas um propósito há, porque nada nesse mundo acontece que não seja por um propósito. Eu nunca fui envolvida com CIPA dentro da empresa, nunca.
nem quando dava CIPA eu dificilmente participava, que tinha a CIPAT, né? Eu não sei, algumas talvez não entendo esses termos, mas quando uma empresa tem acima de 20 funcionários, ela tem que ter um conselho de segurança do trabalho. E conforme for a empresa, quanto maior é a empresa, maior tem que ser essa CIPA. E além disso, quando a empresa é maior, ela tem que fazer uma semana voltada para proteção do trabalhador. E eu fui nomeada por o gerente para participar da CIPA. Eu disse, senhor, o que tu quer comigo nesse lugar, né? E daí, ainda mais agora, daí quando a CIPA ela tem subcomissões, tem a subcomissão de GTB, que é o grupo de trabalho, que é onde eu trabalho, tem muita questão com benzeno é um produto cancerígeno, né? E daí tem as subcomissões de comunicação, e tem a subcomissão da CIPAT, que é essa semana voltada para o trabalhador, que são programações a semana inteira. Daí eu, mais uma vez, senhor, o que o senhor quer comigo, né? Então, eu estou ali, estou pleiteando palestras exatamente sobre alimentação e saúde mental. Eu não posso falar nítida e abertamente sobre religião, né? Mas eu estou pedindo a Deus sabedoria para usar esse momento que Deus está me oportunizando, assim, para conseguir palestrantes, para conseguir gente que fale sobre isso. Eu não tenho conhecimento, mas estou indo em busca. E tenho pedido muito a Deus que abra as portas, né? E janelas para que eu consiga pessoas para vir. E mesmo não conseguindo, que nem essa semana eu falei com a nutricionista, que é a empresa que presta serviço lá para, que é a Sodexo, não sei se alguém conhece, e pedi para a nutricionista, eu gostaria que, se possível, você fizesse uma palestra exatamente sobre falando a influência que a alimentação tem sobre a saúde mental, e ligando saúde mental com segurança do trabalho, né? E eu vejo assim que a gente tem que usar as oportunidades que Deus nos coloca na mão para falar dele, mesmo que a gente não fale diretamente, mas falar daquilo que ele deixou tão explícito para nós e que as pessoas estão cegas, né? Então, tentar de alguma forma abrir os olhos. E Isso é que o coração da Deus está firmado da verdade, não tem falar de Deus, então, como foi dito, sobre influência e maus hábitos. Aí por isso que a Bíblia de Deus revela que é o braço direito, a mensagem do terceiro anjo para o fim do mundo, a mensagem de saúde. Exatamente para você conseguir apresentar às pessoas a possibilidade de mente aberta, primeiro as pessoas sendo libertas desses maus hábitos, terem a mente mais clara, a visão mais aberta para ver, aprender nas coisas que faz. Aí então você consegue falar, senão você não consegue. Acredite, há um tempo atrás eu estava conversando com ela, que a mensagem de saúde entra exatamente nisso, para você tirar essa trave que está impedindo as pessoas de viverem, e aí você, por meio disso, né? Então é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Ela deve estar ali para o quê? Para abrir a porta. É o braço direito que abre a porta, aí o corpo consegue entrar. É isso aí. Deus dê sabedoria. Proclame com esse intuito. Você não vai falar de religião abertamente, mas a mensagem ali, quem for sincero, vai começar a seguir aquilo e vai tendo a mente, então, toda essa obstrução, aquilo que está botando, tira tudo de botamento, aí. eu peço que vocês orem por isso, sabe? Porque é uma semana, assim, que eu vejo que vai ser de uma... É uma oportunidade, né? Imagina tu dentro de uma empresa com praticamente 1.000 pessoas, né? E tu poder falar
sobre saúde. Amém, vamos orar. A Rosana tem um comentário? Pode? O Gláucia, eu já participei de CIPATES, já dei palestra em CIPATES, mas cada dia é um dia e a gente aprende alguma coisa, né? Hoje, eu vejo assim, a mesma luta que você tem com relação à alimentação, eu também tenho. Só que hoje eu vejo que Deus tem preservado minha vida. Eu aprendi na lição dessa semana que nós, idosos, nós estamos aqui, ó, para que viverão as pessoas mais velhas, se não para cuidar dos jovens e ajudar os desamparados? Deus os confiou a nós que temos mais idade e experiência e nos pedirá contas se negligenciarmos os deveres nesse sentido. Eu faço acompanhamento no Hospital do Câncer e a médica falou assim para mim: ô, dona Osana, a senhora pode comer ovo. Eu falei: por que eu tenho que comer ovo? Eu não como ovo. Por que eu tenho que comer ovo? Ah, porque ele vai ajudar a suprir as suas necessidades nutricionais e tal. Aí eu falei assim: doutora, foi pedido uma tomografia minha abdominal e entraram 3 médicos na sala, 2 oncologistas e um radiologista. E eles ficaram com os olhos parados na câmera, e eu fiquei olhando, eu falei: o que vocês estão vendo? O meu fígado coalhado de hemangioma. Seria tumores, né? Oma é tumor de sangue. Só que eu não tenho dor de cabeça, eu não tomo remédio nenhum. Como explicar? Aí a médica parou assim: mas agora eu quero uma ressonância do seu cérebro. Eu brinquei com ela: ela está achando que tem algum parafuso solto? Ela falou: a senhora é bem maluquinha, né? Eu falei assim: olha, doutora, no cemitério está cheio de gente certa do juízo. E covarde, aqui é corajoso e bem doidinho. Você está rindo, né? Ela ficou parada olhando para minha cara. Eu falei para ela assim: doutora, a gente tem que respeitar as leis do corpo. Cada hora dormida antes da meia-noite corresponde a 2 horas. É o ciclo septano. O circadiano é de 24 horas. A Rosana Alves fala que se você quiser melhorar suas emoções, você tem que dormir bem antes da meia-noite. Porque o líquor faz e limpa o seu cérebro, as suas emoções, a deprê. A deprê é a raiva de ontem, o Alzheimer é a raiva de ontem. Você está a fim de produzir isso para o futuro? E Deus restaura. A médica ficou assim, parada, olhando para minha cara. O médico só dizia: eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi isso. Mas Deus está me preservando. Eu queria ir para Jope de Santa Catarina, e Deus me mandou para Nínive, do Rio de Janeiro. O que eu estou fazendo aqui? Agora que eu estou descobrindo. Depois de 23 anos nesse lugar. E outra coisa, a Gláucia falou, a Maredite falou: o diabo pega a gente porque a gente não sabe otimizar o tempo. Você fala assim: pô, o dia está tão curto. Não, você arranjou coisa demais para fazer. Ele está com as mesmas 24 horas, mas a gente tem tanta coisa para fazer que você tem que priorizar. E agora, o bendito do celular, até nos grupos de oração, eu tenho falado isso no grupo da Itália, os tais grupos de oração, o pessoal fica fazendo pedido de oração. Para.
Faz um pedido só. Bom, viu, Eric? Tá fechado, não pode ficar falando. Tá certo. Otimizar o tempo, porque esse vai passar. E muito rápido. É verdade, é interessante isso. E como você comentou ali, né, na questão de... Me fugiu agora algo específico, mas tem um comentário que eu quero fazer a respeito da questão da hipnose e das mídias, né, e como isso tudo rouba o tempo. Satanás, ele tem planejado formas de fazer isso de maneira mais indireta, mais sutil. Por exemplo, a hipnose, ela existe naquela forma clássica, que a pessoa se submete a uma sessão, né, que alguém vai e faz... Vocês já devem ter visto alguma coisa assim, entra num transe hipnótico. Isso é a forma mais clássica e mais terrível, assim, direta. Mas as formas indiretas, assim, que existe uma que chama hipnose ericksoniana, é um outro Eric, né, que existiu por aí, e que fez uma coisa, Erickson, na verdade, ericksoniana de Erickson. E ele desenvolveu essa hipnose que é por meio de sugestionabilidade. Você usa muitas frases rápidas e você tenta fazer uma reprogramação neural, jogando informações de forma muito rápida. Então, por exemplo, a pessoa... você vai usar, tem uma que eu lembro que eles faziam assim, qual que é a cor da geladeira? Você coloca assim, a geladeira é branca, né? O que a vaca toma? Daí você, leite. Daí você fala tomate porque o leite é branco e tal. Você levou a pensar numa coisa branca, depois o que ela toma? Um líquido, né? Mas é branco, é leite. Daí você fala leite, mas vaca não toma leite. Vaca toma água, né? Então você levou a pessoa a responder algo que não era verdade, mas que na lógica ali do momento, na velocidade, você acabou sugestionando isso para ela. E provavelmente Satanás tenha se utilizado disso tanto para Eva, na maneira como ele abordou Eva, como com Jesus no deserto da tentação. Ele chegou assim de uma maneira rápida, e dá uma resposta rápida agora. E isso é algo muito sério. Teve algumas vezes que já algumas pessoas, algumas empresas e tal, chegaram para vender algum produto, e eles chegam, você tem que dar uma resposta hoje, é só hoje que tem essa promoção. Se alguém começa a fazer isso com vocês, tem que ser rápido, sai fora. Porque não tem os princípios de Deus. Tem que ser algo mais planejado, algo mais pensado. E aí, então, essa questão de jogar e sugestionar, que é a maneira, porque é nos dito no Espírito de Profecia que Satanás ele se utilizou da hipnose para enganar Eva. E tentou se utilizar da hipnose para enganar Jesus. E aí, como a Maria disse, falou, qual a nossa segurança? A única segurança é a palavra de Deus. Jesus disse, está escrito. Ele não tentou dar uma resposta para Satanás. Não, eu vou, pela lógica aqui, vou pensar. Se a gente tentar discutir com ele, a gente vai entrar naquela linha de raciocínio errada e vai acabar se perdendo. Então, nossa única segurança é o que Deus disse. Refreia, não. Comparar primeiro, depois eu vou. Não tentar dar uma resposta. E pronto. E aí, outro aspecto também que existe a hipnose é nos filmes. Séries, na música. Então, a música, vamos abordar esses dois tópicos, né? A música, os sons, assim, com a batida, um ritmo muito marcado, ou com a batida que não é natural. A bateria é construída para tocar esse tipo de ritmo, que é contrário ao nosso ritmo natural, que é o ritmo de marcha. Existem algumas músicas, posso depois mandar uma que a Osana compartilhou conosco lá da Espanha, e é uma música que você escuta bateria, só que não é bateria, ela tem percussão, que é estilo fanfarra, é um estilo de marcha. E você escuta ela e ela não é uma música que te tira a clareza mental, ela não é uma música que embota o juízo, assim, a parte do lobo frontal. Já as músicas com bateria, elas inibem a parte racional e te levam a agir somente pela emoção, pelo sentimento. Então, uma das formas que Satanás usa para exatamente manipular nossa mente é por meio da música. Música que tem esses ritmos alterados, que você pode ver. Hoje, as músicas populares, todas elas têm esse ritmo. Algumas mais fortes, outras menos, mas todas elas. Música pop, música
rock, música sertanejo, funk, tudo elas. O que tem em comum é esse ritmo. Algumas são um pouco mais elaboradas e mais bonitas, outras são mais esdrúxulas e feias, mas tem gosto para tudo, né? E aí, quando a gente vem para qual a questão da imagem, dos olhos, como Satanás utilizou isso, então, da hipnose hoje nas imagens, é por meio de alterações muito rápidas. Então, a mesma coisa que ela da fala, né, joga as coisas tudo muito rápido. Pode ver um filme antigamente, eles pegavam uma câmera, ficavam filmando 2 minutos, assim, a mesma cena, depois mudava a cena, daí era tudo muito demorado. Se você prestar uma atenção como é que estão os filmes hoje, 3, 4, 5 segundos numa cena, daí já muda. É o mesmo ambiente, mas a câmera já está em outro ângulo. De repente já está em outro local, e já está mudando. E daí já 10 segundos depois já está em outro dia, já é outra situação. E é tudo tão rápido, que são muitas informações sendo jogadas, bombardeadas, e é tudo tanta informação que o cérebro não consegue processar. O cérebro, ele entende que você está passando por aquela situação, ele vê aquilo como uma realidade. E aí, ele acaba tendo, olha, é muita coisa, eu não consigo processar tudo isso, né, de forma criteriosa para discernir o certo e o errado de tudo, e então eu vou desligar a parte do cérebro que tem o discernimento, a razão, que é o lóbulo pré-frontal. E aí o cérebro, ele tira quase todo o fluxo sanguíneo para essa região, e fica somente com as regiões límbicas lá, das emoções, sentimentos, e você acaba vendo aquelas coisas e assimilando tudo como verdade. E sei lá, no meio do filme eles falam contra Deus, falam alguma coisa, mesmo subliminar, aquilo fica gravado lá no fundo, aquela ideia, olha, é isso aqui, Deus não é bom e tal. E aí essa é a maneira como Satanás vai nos hipnotizando e nos levando a pensar coisas que nós nunca pensaríamos de são juízo. Mas ele vai nos forçando a pensar daquela forma por meio da hipnose. Então, por isso que os filmes, pode ver, nenhum filme é bom, nenhum filme presta. Mesmo os filmes bons, filme sobre a vida de Jesus, e não sei o quê, não é bom, porque ele se utiliza de algo que não está causando benefício. Utiliza uma ferramenta de Satanás para tentar levar uma mensagem boa? Não. Deus pede pureza, né, em todos os aspectos. Pode falar, Zé. Você está falando uma coisa engraçada. Isso é utilizado muito com as crianças. Eu vejo minha neta, tem 1 ano e 9 meses. Ela fica vendo desenhos bíblicos. Ela fica com o olho parado na câmera. Ela só chega para mim e fala, babá, quer quigar? E quer tirar o celular de mim. Eu falei, não. Aí ela chega aqui em casa e ela vê no YouTube, né, que é musiquinhas assim. Mas você percebe o ritmo, são musiquinhas cristãs, sabe? Cristo fez os peixes, minha nora só bota coisa assim para ela. Mas chama muita atenção. Agora, só um parênteses aqui, que você está falando, é o seguinte, eu estou aprendendo um negócio, até compartilhei com vocês isso, que eu achei muito interessante. Eu tenho dois pacientes parkinsonianos. E eu estava conversando com uma paciente parkinsoniana, Parkinson, ela tem Parkinson. Parkinson é tremor, né? Tremor. O tremor é involuntário. Ele é desencadeado pelo emocional. Aí eu fui ler a respeito disso. É muito interessante, porque para fazer, o cérebro manda ordem para os músculos de cima para baixo, e os músculos mandam ordem, a resposta para o cérebro de baixo para cima. Então, você pode estimular pelas extremidades para fazer o cérebro receber a ordem para poder mandar a informação para o músculo, dizer diminui, é movimento dirigido, entende? É interessante isso, é muito legal. E eu estava conversando com ela e eu observei um negócio muito interessante. Quando eu ia ver a pressão dela, é lógico que isso tudo é com remédio, né? Eu não consigo fazer isso sem remédio, com horário, mas graças a Deus a gente está diminuindo o remédio. A gente não, quem vai fazer isso é o médico, não tem nada com isso. O que eu estou vendo é o seguinte, o médico me falou que quando a pessoa desenvolve o Parkinson, a primeira coisa que ele perde é o olfato. Eita! Assim como
Antigamente se achava que Parkinson, demência, aterosclerose e Alzheimer era tudo a mesma coisa. E não é, cada um é um. Todos começam com a perda de olfato. Nossa, olha que sincronismo. E uma coisa que eu observei é que a primeira vértebra cervical, a inervação dela, do Atlas, né, que sai da base do hospital e pega o Atlas, ele controla a pressão arterial. E a segunda vértebra, que é o axis, a inervação é para controlar a audição e o olho. Ou seja, se você não mexer na cervical, você vai ter problema com audição, com visão e com pressão. Esquisito, né? Parece assim, né? O que eu estou observando? Ela falou para mim, Osana, eu trabalhei 22 anos em banco e eu piorei por causa disso. Hoje a gente tem o TikTok, que são vídeos curtos, rápidos, né? Você tem que peneirar. Eu nem tudo eu abro, eu mando, deleto, sai deletando um monte de coisa. Por quê? Porque isso me rouba tempo. E eu não estou aprendendo nada com isso. Eu quero aprender. E nós aqui, ó, que eu estou vendo o rostinho da maioria, estamos aqui, salvo o Eric, que é neném, nós estamos aqui aprendendo o quê? A ter o cérebro andando no ritmo dele, ouvir a voz do corpo. O corpo fala. E Deus colocou essa linguagem no corpo, o corpo fala. Ai, de manhã é hora de você acelerar seu dia, cortisol. À tarde o corpo fala. Agora é hora de baixar seu ritmo, melatonina. Se você escutar a voz do corpo, meia-noite começa a atuar o hormônio de crescimento, refazer todo o cérebro. Que maravilha! Mas ele tem um preparo antes. Eu perguntei para um paciente meu que tem fibromialgia, que hora você que se prepara para dormir? Ele falou assim, umas 8 horas da noite. Eu falei, coitado de você. Ele falou, por que, Osana? Eu falei, se prepara para dormir a hora que levanta. Se você acelerar de manhã, de tarde, a melatonina vai falar? Não vai. Você está acelerado, você vai deitar na cama. Ô, cama ruim. Você quer que o dia calme, já que a noite rode, você vai dormir, você não descansa. Deus falando. Interessante, Deus colocou mecanismos, né, no nosso corpo para nós percebermos as necessidades. É interessante. Teve uma série de palestras que eu vi do médico lá dos Estados Unidos, que Mark Sandoval, que se chama A Lei da Vida. Ele deu uma palestra resumida, era uma série de, eu acho, 20 e poucas palestras. Ele deu uma resumida sobre esse princípio da Lei da Vida, e tem traduzido no YouTube, se alguém quiser assistir a Lei da Vida. Depois eu posso achar e mandar ali no grupo. Tem 2 coisas já para mandar, né? A música, aquela com a marcha, uma percussão saudável, e esse vídeo. E aí, nessa série, ele comenta, não só na série, que uma vez quando eu estava ainda no problema de saúde, no início, buscando alguma solução, eu procurei uma consulta com ele, né, daí foi por vídeo lá, e eu estava revendo um dia desses, e ele comentou, nosso corpo, digamos, ele tem necessidades, as coisas são necessárias, por exemplo, o ar é uma necessidade, a água é uma necessidade. Se alguém está com a falta, digamos, de ar, está com falta de oxigênio, o que o corpo está dizendo? Ele está pedindo por algo, para que essa necessidade seja suprida. Então, você tem que dar oxigênio, tem que dar. Quando você der essa necessidade suprida, saia aquele sentimento ruim, aquela falta de ar. Se a pessoa está com falta de ar, você dá água para ele, não vai resolver, você vai morrer, né? Então, o corpo, ele fala, nós temos que ouvir e suprir a necessidade. E aí, só que isso entra em outros aspectos. Quando dói uma parte do corpo, quer dizer que tem algo que não está bem. É um aviso,
um alerta, mas se você não vai na causa para resolver o problema na causa, nem suprir, você vai ficar só mudando de problema. Se usar só um remédio para tirar aquele sintoma, você está causando mais prejuízo do que benefício. E aí, a questão principal ali, a respeito da nossa necessidade de amor, de aceitação, de pertencimento, Jesus é a fonte do amor. Nós somente vamos encontrar, suprir essa nossa necessidade em Cristo. Sem Ele, não importa o que nós façamos, a gente só vai estar tentando tapear uma coisa que nunca vai poder ser suprida por qualquer outra coisa, né? Qualquer outra pessoa. Então é interessante esse aspecto, né? Pode fazer um comentário daí. Posso falar? O Eric, é interessante. Para você ajudar alguém a respirar melhor, a gente vai aprendendo as coisas, né? Você falou, lembrei disso agora. A respiração correta, ela tem a inspiração, a expiração, certo? Aí eu tenho que ir para a fisiologia do pulmão. No pulmão cabe mais ar. Tem mais espaço de ar para sair do que para entrar. Eita! Que negócio é esse? 3 litros sai. 1 litro e 100 está lá dentro. Meio litro está circulando. E 1 litro e 300, parece, é o que entra. Então, para botar para dentro, eu tenho que primeiro botar para fora. Para Jesus entrar, primeiro eu tenho que botar para fora muita coisa que está lá dentro. Senão, não tem lugar para ele. Exatamente, isso também que nós estávamos conversando antes, né, sobre abrir a mente para que a mensagem seja recebida, né, tudo que impede que Jesus entre, maus hábitos, condescendências, né, que seja como que for. E agora vamos ver ali no capítulo do 11, o último verso do Eclesiastes, né, o verso 10, afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Então, olha só, aqui ele está dizendo que, no verso 9, para se alegrar, né, na sua mocidade, recrear-se o seu coração nos dias da mocidade, anda nos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, e como nós vimos, qual o conselho de Deus, que nós façamos isso com base na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, aí haverá segurança, né? Porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, então, já que o juízo de Deus vai vir e tem essa questão toda, qual que é o conselho de Deus? Afasta, pois, a ira do teu coração. Como a Osana falou, tem que tirar as coisas ruins de dentro. Então, afasta a ira, primeiro de tudo. Tira a ira do teu coração, a raiva, aquela impetuosidade de agir assim no calor do momento, de se alterar. Afasta isso. Do coração, ou seja, dos pensamentos. E remove da tua carne o mal. Essa obra de limpar a mente da ira, das coisas ruins, está associada com limpar a nossa carne, o nosso corpo do mal, aquilo que é mal. Ou seja, o que eu como, o que eu faço no corpo, afeta a minha mente. O que eu penso, como eu penso. Eu já comentei em outros estudos lá ainda no livro dos Provérbios, que teve alguns dias da minha vida que, quando eu estava no início da faculdade, eu estava me sentindo assim, terrível. Um dia eu lembro, estava voltando para casa, assim, caminhando na ponte lá, mochila nas costas, e eu, tá tudo horrível, essa vida não tem mais graça, que coisa, tá tudo terrível, como se tivesse tudo sem sentido, né? Sem vontade para nada, não tinha ânimo, disposição. No dia seguinte estava tudo ótimo, estava tudo maravilha e tal, e deu, mas o que mudou de ontem para hoje? Não mudou nada, né? Continuou tudo na mesma. E aí o que mudou era meu estado de espírito. E tem um provérbio que fala, os dias do aflito são todos maus. Ou seja, vai estar tudo ruim para aquele que está aflito, oprimido, está... E essa aflição, muitas vezes, esse tormento no cérebro, o cérebro atormentado, vem de um estômago atormentado. Então, um estômago perturbado
leva a ter uma mente perturbada. Um estômago dispéptico leva a ter uma mente irritada. Então, para nós passarmos a ira do nosso coração, primeiro temos que, juntamente com isso, né, buscar a purificação da mente e do corpo, afastando o mal do corpo. Porque a adolescência e a juventude são vaidade. Na juventude a gente faz isso, eu vejo por mim, né? Eu ainda sou jovem, mas na minha adolescência, que dá para se dizer, era algo que eu fazia e nem percebia. E é interessante, quem me conhece de mais tempo, lembro que eu era o mais explosivo. Meu irmão sempre foi mais controlado, e eu sempre fui mais explosivo, irritado, assim, respondão. E se você fosse analisar os meus hábitos de alimentação e do meu irmão, eu era muito mais glutão, comia fora de hora, comia besteira, era mais terrível nisso, eu não tinha tanta organização, então meu estômago era mais perturbado, e querendo ou não, meu temperamento já ficava mais aflorado. Isso existem propensões, a própria personalidade das pessoas muda, sim, mas os hábitos influenciam a favor ou contra isso. Então, se eu já tinha uma propensão a ser mais irritado, e com os hábitos nesse sentido, aí que não tinha como segurar. E é isso que acontece muitas vezes. Muitas crianças hoje são incontroláveis por causa disso. O excesso de açúcar, de estímulos, de coisas assim não naturais, hábitos errados, comem toda hora, o estômago está perturbado, o cérebro fica ainda mais perturbado, e nesse contexto todo, cheio de hipnose e coisa assim, abre excesso para Satanás entrar na mente, aí as crianças que estão hiperativas, assim, literalmente estão sob certo grau de possessão demoníaca. Então, isso é somente a graça de Cristo para mudar, para abrir os olhos primeiro dos pais, né, para verem, e colocarem a situação em ordem. Pode falar, José. Aí nós encerramos. Eu estava lendo que a minha versão fala assim: afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Eu vou dar um pequeno testemunho, que, assim, para mim é muito importante. O motivo que me trouxe para a igreja adventista, além do sábado, foi que eu levei uma vida muito desregrada. Com 11 anos, eu tomava anfetamina. Eu comprava por minha conta. A médica cardiologista no hospital falou: como é que você conseguia isso, Osana? Falei: simples, meu pai pagava a conta no final do mês. E eu comprei Desobese, Lipenam, Moderex, Ponderex, eu não tomei Hipofagin. Fiz uma aposta com a minha prima falou: eu posso tomar Hipofagin, você não, porque ele mexe com a cabeça. Todos eles estão tarja preta. A longo prazo, isso desenvolve depressão. E eu tive 2 idealizações suicidas. Tomei 10 anos de antidepressivo. Então, realmente, eu sou um milagre. E hoje eu não tomo nada. Já vai fazer quase 20 anos que eu durmo com um copo d'água, sem remédio nenhum. Ganhei 17 quilos, perdi, câncer veio, foi embora, e assim a vida segue. Mas o que eu estou falando, por que eu estou contando sobre isso? Porque minha família, do lado da minha mãe, é propensa, hereditária para doenças psiquiátricas. Do lado do meu pai é para o câncer, do lado da minha mãe, doenças psiquiátricas. Minhas 2 irmãs são esquizofrênicas, meu irmão é depressivo, toma remédio de misericórdia. E eu não tomo nada. Aí eles ficaram incomodados comigo. Como assim? Aí eu falei para minha irmã é psicóloga, qual a probabilidade de eu sair do Aropax, depois de 10 anos com ele? Ela falou: nenhuma. Eu falei: pois faz mais de 18 anos que eu estou sem Aropax. Essa minha irmã, quando eles descobriram a genética em mim, propensão para o câncer, que aí veio o câncer e tudo mais, ela falou assim: eu quero só saber como é que o seu corpo reage, porque faz mais de 40 anos que você tem um estilo de vida diferente. Hoje, essa minha irmã, ela foi adventista. Faz um ano e 2 meses ela foi adventista, e mais de 40 anos que ela é líder na Igreja Católica.
Ela levanta 4h30 da manhã e faz atividade física até meio-dia. Eu falei para ela, para. E o sábado? Você sabe disso. Aí ela diz que, conversando comigo, uma voz vinha na mente dela e falava assim, tudo que ela está falando é mentira. Eu falei, pois então nós vamos orar. Nós vamos conversar com Deus agora. Sabe, Eric, mesmo você fazendo as coisas certas, do jeito errado, né, do jeito errado, ela continua tomando risperidona. Eu não. Será que tem alguma coisa nisso? É a bênção de Deus, certamente, né? Que liberta. Os hábitos têm influência. Sim. Mas de vida, de alimentação, hábitos de pensamento, tá? Principalmente nossa confiança no poder divino e a ação dele. Daniel e seus amigos foram fiéis às leis da natureza. Ela honrou eles, mas a bênção de Deus fez com que eles se tornassem mais sábios, né? De todos, 10 vezes mais sábios. Então, vamos confiar em Deus, né? Sabendo que Ele é a fonte da sabedoria. Ele é o que pode nos curar, nos livrar, nos dar vida, nos dar saúde. Então, Deus seja louvado aí pelo seu testemunho. E, cara, vamos fazer então uma oração para encerrarmos o estudo de hoje. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando mais esse início de semana a Tua Palavra. Pedimos sabedoria, Senhor, para pôr em prática tudo que aprendemos e também a compartilhar esse conhecimento com outros. Liberta-nos, Senhor, das hipnoses, das coisas, dos métodos de Satanás, que venhamos a utilizar os Teus métodos para pregar o Evangelho, Senhor, que as leis de saúde sejam seguidas por nós, que a mensagem de saúde seja o braço direito. Ajuda-nos a utilizar essa ferramenta da maneira como Tu desejas. E, Senhor, pedimos que a Tua bênção esteja com cada um, por favor, que a Tua presença seja sentida e a necessidade que temos de Ti seja suprida em Cristo Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Boa semana a todos. E Tchau, tchau. Semana toda. Tchau.